Fala pessoal, aqui é o André Moreira da Atmosfera 4x4, tudo tranquilo? No vídeo de hoje eu vou explicar por que eu escolhi os freios a disco em vez de manter freio a tambor na minha Bandeirantes. O freio a disco realmente ele foi uma evolução no mercado de automóveis aí em geral, mas nem tudo é apenas vantagem. De qualquer forma, foi o freio que eu defini para equipar a minha Bandeirantes. Ou seja, por que eu escolhi esse freio, quais foram as situações que me fizeram escolher esse freio. O freio a tambor, desde que bem conservado, ainda detém certos benefícios difíceis de serem superados pelo freio a disco. Ele tem particularidades que eu vou passar para vocês. Em qualquer veículo, o tamanho do sistema de freio, ou o tamanho dos discos, enfim, ele é limitado pelo quê? Pelo diâmetro interno que você tem na roda. Então, quanto maior a roda, maior o freio que ela pode receber. Aliás, um dos principais motivos para o aumento dos aros das rodas, além da estética, foi a necessidade do quê? Dos carros terem freios cada vez maiores. Mas por que os carros tiveram que ter freios cada vez maiores? Em função do aumento da potência e da velocidade ao longo do passar dos anos. Os carros foram ficando cada vez mais potentes e, com isso, precisando de freios cada vez mais poderosos para parar. No passado, você tem uma noção, um carro compacto com motor 1.6 litros, na década de 80 ele tinha potência de mais ou menos uns 80 cavalos, porém, os projetos aerodinâmicos eram muito ruins, os carros pareciam umas caixinhas de sapato. Então, quando você ia ver a velocidade final desses carros, ela não passava de 160 km por hora. Como a aerodinâmica foi atualizando, os carros foram melhorando, o que aconteceu? Hoje, um carro do mesmo segmento que você tinha na década de 80, ele pode ter até 130 CV, um carro com 3 cilindros. E a velocidade máxima hoje chega a 190 km por hora. Como é que dá para explicar isso em detalhe? É assim, você tem uma fórmula que ela calcula a energia cinética do carro. Ela é mais ou menos assim, a energia cinética é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado divididos por 2. O que isso quer dizer? Essa fórmula, ela quer dizer o seguinte, que quando você dobra a velocidade do veículo, a velocidade cinética será 4 vezes maior. Mas o que isso quer dizer na prática? Dobra a velocidade, é o seguinte, na vida real, se um veículo precisa de 7 metros para frear, quando ele está a 40 km por hora, ele vai precisar de 28 metros para frear se ele tiver a 80 km por hora, isso para ficar de 80 a 0. Além disso, se a gente considerar o seguinte, o freio tem que estar trabalhando em perfeito estado e não pode estar influenciado pela ação do aquecimento, senão esses valores já mudam. Qual que é o principal problema dos freios? É que eles convertem a energia cinética em calor. E isso ocorre por quê? Por conta do atrito que as pastilhas têm em relação aos discos de freio. Então você imagina, o freio está sempre aquecendo, ele está sempre ganhando temperatura. É por esse motivo que os freios a disco eles se encaixaram perfeitamente nos automóveis de hoje. Hoje eles equipam os automóveis em passeio em geral. O maior problema de um sistema de freio é dissipar o calor. Você tem o calor indo embora. Esse calor que vai sendo acumulado ao longo dos processos de frenagem. Então, se você tem o freio, freou, aqueceu, e quando que o freio aquece? Sempre ele aquece mais quando você trabalha ele com freagem brusca, ou você faz aquela frenagem brusca, ou você faz freagens repetidas. Isso faz com que o freio aqueça muito. O freio a disco, no entanto, ele consegue dissipar esse calor para o ambiente com mais facilidade, de uma forma mais rápida, mais homogênea, certo? Porque ele está o quê? Ele está sempre em contato com o ar. Isso vai tornar ele mais eficiente que o freio a tambor. Por quê? O freio a tambor ele fica num espaço confinado, num espaço fechado. Então, tem mais dificuldade, por natureza, em dissipar o calor. O calor dissipado evita que o freio vá perdendo a ação de frenagem ao longo do tempo, justamente pelo superaquecimento. Isso ocorre quando? Quando a temperatura do fluido ela chega próximo, ou seja, ou do óleo de freio, ela encosta próximo ou chega no ponto de ebulição. Aí você tem o quê? Formação de bolhas dentro do fluido de freio. O que acontece? Essas bolhas de ar elas são comprimíveis. Isso torna o freio menos eficiente, porque ele já não consegue transferir a pressão de frenagem que as pinças precisam receber para o carro poder parar com mais facilidade. Outro problema que existe em relação às pastilhas
que elas também têm uma temperatura máxima que elas podem trabalhar. E isso vai variar de fabricante, de componente para componente que você tenha nas pastilhas. Acima dessa temperatura máxima, o que acontece? Elas vão perder gradativamente o coeficiente de atrito. Então elas não conseguem mais atritar, o freio não para mais. Elas vão o quê? Também diminui a capacidade de frenagem, e isso acontece em qualquer veículo, tudo depende do jeito que o veículo está sendo conduzido. Uma das vantagens do freio a disco em relação ao freio a tambor é o tempo de resposta. Porque quando você alivia o pedal de freio, as pastilhas já sentem que você tirou a pressão de todo o sistema. Ou seja, isso acontece de forma imediata. Vocês sabem, o que faz a pastilha de freio se afastar do disco depois que uma frenagem foi executada, depois que você tocou o pé no freio lá, o que faz a pastilha afastar? O que faz ela voltar? O que faz as pastilhas presas, essas pastilhas que estão presas nas pinças se afastarem do disco, é a própria oscilação lateral do disco de freio quando ele está em movimento. Então, à medida que ele está rodando, ele tem uma oscilação. Essa oscilação faz com que as pastilhas retornem. Se você ainda não conseguiu se decidir, se ainda você tem dúvida, vamos conversar mais um pouco a respeito de freio. Tudo vai depender muito da aplicação e como você vai utilizar a Bandeirantes no dia a dia. De um lado você tem os freios a tambor e do outro os freios a disco. Cada um tem seus prós e seus contras. Os freios a tambor, o que eles têm de positivo, vamos dizer assim? Eles têm uma área de contato maior, uma área de atrito maior do que os freios a disco, certo? Os freios a tambor. Isso permite o quê? Um torque de frenagem mais violento. Ou seja, você tem aquela inércia a hora que você está freando, é muito mais área de contato, certo? Em virtude disso, é que se utilizam esse tipo de freio ainda em veículos comerciais e também em veículos que têm eixo traseiro. Às vezes caminhonetes que carregam muito peso acabam utilizando freios a tambor justamente por isso. O trabalho do freio traseiro, quando em frenagem de emergência, em uma picape, por exemplo, quando ela está, vamos falar assim, quase no topo do carregamento e da carga que ela pode carregar, é muito maior do que o freio dianteiro, porque o peso está todo distribuído na parte de trás. Então, esse é o freio que vai trabalhar mais. Quando se fala em veículos de grande porte, nem se fala daí, caminhões, carretas, Ou seja, quantas vezes vocês já não viram na estrada aquele caminhão descendo a serra e aí você vê aquela fumaceira nas rodas traseiras, Ou seja, gerada em função do atrito, aquela fumaceira mesmo, Tem freio que chega a pegar fogo, a incendiar, em função do quê? Da energia cinética, do calor que é gerado em função da energia cinética. O freio a tambor ele facilita a instalação do freio de emergência ou estacionário, por isso que ele é aplicado na maioria dos veículos. Como no meu projeto, eu substituí todos os freios da tambor da minha Bandeirantes por freios a disco, o que aconteceu? A gente acabou por instalar um sistema de freio a disco acoplado na caixa de transferência. Isso ficou no cardan traseiro do carro. Mas isso, pessoal, é um assunto para um outro vídeo. Lembre-se, a Bandeirantes do meu projeto, ela chegou a 170 CV. Ou seja, motor original tinha 85, foi para 170. Em automóveis de menor potência, vamos falar dos carros novamente, só para a gente entender o freio. O freio a tambor traseiro, ele é escolhido tanto pelo custo, quanto pela atuação desse tipo de freio nesses carros. Em um carro pequeno, por exemplo, o torque de frenagem, ele é da grandeza de 10%. Um pouco mais no eixo traseiro, quando em frenagem de emergência, Ocasião em que o peso todo do carro acaba se deslocando para frente. Em alguns sedãs médios, o que acontece? Esse torque, ou seja, essa frenagem, ela está na casa de 20%. Até certo ponto, se poderia considerar que o freio traseiro é desprezível. Mas por que a gente não pode falar isso? Por quê? Porque tem um ponto fundamental, que é o freio traseiro que ajuda no controle da direção de frenagem. Quando você está freando o carro, as rodas não travaram e você precisa mudar a trajetória do veículo enquanto você está freando. As rodas traseiras são importantíssimas para executar essa função. Na ausência do freio traseiro, o que vai acontecer? O carro vai zigue-zaguear. Numa frenagem mais forte,
do ponto de vista técnico, tá? O centro de gravidade ele vai ser transferido todo para o eixo dianteiro, durante todo o tempo que você está freando. Os freios dianteiros, o objetivo principal deles é o quê? É de parar o carro. Ao passo que o freio traseiro, ele atua trazendo também um pouco de frenagem, mas ele vai estabilizar o processo, ou vai estabilizar o sistema todo durante o processo de frenagem, né? Ele vai evitar que o carro perca a trajetória. É muito importante frisar, pessoal, que se houver travamento do eixo traseiro, as rodas, ou seja, as forças direcionais são totalmente perdidas, né? Porque você precisa ter atrito do carro com o chão para você ter força direcional. Ou seja, se você perder tração, obviamente corre chance de você perder também o controle do veículo. Mas, pô, vocês devem estar se perguntando assim, ó, se os valores de atuação dos freios traseiros são tão baixos, né? Pô, 10% nos carros pequenos, 20% nos sedãs de médio porte, né? Por que adotar freio a disco na traseira, como eu fiz a minha Bandeirantes? Pessoal, o motivo para mim foi simples. É o tempo de resposta. Depois que você aciona o pedal de freio, no freio a tambor, você tem as sapatas, né? A sapata afastada por molas, as molas que afastam a sapata do tambor. Então, até o fluido movimentar as molas, para movimentar as sapatas, certo? Para encostar no tambor, você tem um tempo aí, até você todo esse contato estabelecido. É um tempo curto, mas é suficiente para dar um grande problema. Olha um exemplo. Se você tem um carro pequeno, e ele tem freios a tambor, ele vai a 80 km por hora, ele vai parar 2 metros para frente do que ele pararia se ele tivesse um freio a disco na traseira. Então vocês veem a importância do tempo de acionamento. Então, o freio a disco, no meu caso, ele traz maior segurança. Não pela capacidade de frear, mas sim por ter uma resposta mais rápida e precisa na ação de frenagem. Tá? Eu acho que eu acredito, eu tentei ser o mais claro possível aí, mas se alguém não entendeu, manda uma mensagem lá na atmosfera que a gente conversa sobre freio novamente. Tá? Vamos falar um pouquinho agora do meu projeto. Tá? Nele, os freios a tambor foram substituídos nas 4 rodas, como eu comentei. O kit de freio a disco eu adquiri pela internet. Tá? Comprei, é um kit da Varga, tá? É original da Bandeirantes. Só que em vez de comprar só os dianteiros, eu comprei os dianteiros e os traseiros. Um kit desse, ele contempla pinça de freio, deixa eu ver, suporte da pinça, retentor de suporte da pinça, um disco de freio, flexíveis, 8 parafusos 10 por 40 milímetros, 8 arruelas de pressão de 10 milímetros, 2 parafusos e 2 arruelas de pressão de 12 milímetros, um parafuso oco, 2 juntas de vedação. Você vai precisar de 4 kits desses se você for alterar os freios da sua Bandeirantes. Beleza? Então, muito importante isso daí. Essa configuração, pessoal, mudou a frenagem da minha Bandeirantes. Da água para o vinho. Ficou excelente. Disco nas 4 rodas, no meu caso, realmente fez toda a diferença. Por segura, ele freia mesmo. Eu dirigi minha Bandeirantes em 2 situações. Eu fiz 1000 km com os freios a tambor e 1000 km com os freios a disco. Né? E você percebe nitidamente a diferença de funcionamento entre um sistema de freio e outro. Então eu optei, né, depois, dentro desse processo todo, a manter em definitivo os freios a disco no meu carro. Mas por quê, né? Ah, tudo bem, mas tem um porquê de você ter definido isso, de ter efetivamente feito essa substituição? Tem uns 4 pontos assim que eu consigo destacar. O primeiro, os freios a tambor da Toyota, eles são antigos. Primeiro, e difíceis de encontrar peça de reposição. A minha era ano 1988, tá? Outro ponto, um segundo ponto aí, é por serem a tambor, a frenagem não é tão precisa. Eu gosto de um carro de frenagem precisa. Às vezes tem gente que não se importa tanto, né? Ele se acostuma com aquele delay de frenagem do freio a tambor. Eu gosto de pisar no freio e sentir o carro começando a parar. Outro ponto é que a gente, ao longo do processo, detectou que esses freios a tambor mais antigos, eles têm vazamentos constantes e necessitam de regulagens constantes, certo? É um outro ponto. E por último, a baixa eficiência de frenagem, tá?
Como você pode... tem um ponto aí que é importante frisar, como é que você pode identificar defeitos nos freios? Tá? Em função de tudo que eu comentei aqui, cada tipo de problema no freio, ele pode ter uma causa específica. Mas existem alguns problemas que ocorrem com mais frequência. E os defeitos mais comuns de freio hidráulico, que é esse freio tanto a tambor quanto a disco, certo? São os seguintes. Ó, o veículo não para, a frenagem dele está deficiente. O que pode estar acontecendo? Emperramento dos êmbolos do sistema hidráulico, cilindro mestre, pinça de freio, cilindro de roda. Um segundo ponto, vazamento, seja interno ou externo, do próprio fluido de freio. Obstrução nas mangueiras ou nas tubulações de freio, certo? Pode ser na tubulação de cobre, na tubulação que tem no teu carro ou nos flexíveis ali. Lonas e pastilhas não originais, isso é um ponto grave, pessoal. Tá? E a contaminação dessas por graxa ou óleo, ou elas estarem superaquecidas, que a gente chama que é fading, que é um efeito que dá, que quando a pastilha superaquece, ela perde capacidade de atrito e frenagem. As pastilhas podem não estar assentadas, podem estar vitrificadas ou até molhadas. E outro ponto é o freio a tambor desregulado. Mais um ponto, pessoal, pedal de freio duro. Primeiro, o cilindro mestre pode estar emperrado, o servofreio pode estar danificado, cilindro de roda ou êmbolo da pinça emperrado, mangueiras ou tubulações obstruídas, é outro ponto. Emperramento da articulação do pedal, é outro ponto. Lonas e pastilhas de freios vitrificadas. Beleza? Mais um pontinho aí, pessoal, que é importante. Pedal de freio com o curso muito longo. Fluido de má qualidade contaminado com água. Ele vaporiza facilmente, gerando gases dentro do circuito. É o que eu comentei com vocês lá quando o freio superaquece. Mecanismos de regulagem automáticos do freio a tambor podem estar emperrados, o que deixa as zonas distantes do tambor. Tá? Outro pontinho aí. Lonas e pastilhas de freio não assentadas corretamente. Então vocês veem como tem vários requisitos. Mais um pontinho aí, ó. Tambor de freio com o diâmetro interno fora do especificado. Ou seja, acabou passando por inúmeras retíficas e aí ele não dá mais ajuste. Flexíveis muito velhos ou de má qualidade, que não suportam a pressão e acabam o quê? Se dilatando. Quando você aciona o pedal de freio, o flexível dilata. Outro ponto aí, vazamento interno ou externo do sistema. Também pode causar esse problema. Outro ponto, ar no sistema hidráulico, né? Entrou ar, o freio vai perder capacidade, é por isso que você sanga os freios. Folga excessiva entre a alavanca do pedal e a haste de acionamento do servo-freio e o êmbolo do cilindro mestre. É o outro ponto que você deve e pode prestar atenção aí. Então, passe esses pontos aí para o seu mecânico, que é muito importante. Trepidação no pedal de freio. Olha, pessoal, isso não se aplica a carros que têm ABS. Isso é uma característica do sistema de frenagem de emergência do ABS. Então o pedal sempre vai tremer. Disco de freio com pistas não paralelas, né? Ou seja, se tiver desalinhamento, pode ocorrer problema. Pistas de frenagem do disco ou tambor irregulares. Acabamento inadequado, empenamento, os sulcos muito profundos ou ovalização, que pode ocorrer em função de aquecimento excessivo. Tambor de freio excêntrico. Superfície regular das pastilhas e das lonas de freio, tá? Então, tudo tem que estar alinhado, tem que estar na mesma linha. Se o veículo está puxando para um lado ou está puxando para o outro, o que pode ser isso daí? Tem relação, pode ter relação com os freios, sim. Discos ou os tambores com espessuras desiguais no mesmo eixo, certo? Pode puxar o carro para a esquerda ou para a direita. Pastilhas e lonas com condições ou de tipos diferentes. Obstruções em tubulações ou mangueiras, é outro ponto importante. Emperramento do cilindro de roda ou êmbolo da pinça em um dos lados. Também pode fazer com que o carro tenda a ir para a direita ou tenda a ir para a esquerda. Perda de carga das molas do freio a tambor em um dos lados. Se essa mola não tiver com a carga certa, também pode fazer com que isso aconteça, porque ela vai liberar a sapata para encostar no tambor.
Regulagem desigual dos freios a tambor quando não montados corretamente na dianteira. Lonas e pastilhas de freio contaminadas com graxa ou contaminadas com óleo. Você vê como tem coisa, né, pessoal? Olha só, se o veículo ficou com a roda presa, é um outro cenário, certo? As sapatas ou o cabo de freio, do freio de estacionamento principalmente, que é o freio traseiro, tá? Estão com regulagem excessiva, estão muito apertadas, então não libera o sistema para poder girar. O tambor pode estar ovalizado, é um outro problema. Molas de freio a tambor fracas ou quebradas, que é um outro ponto aí que pode causar esse problema também. Furo de compensação do cilindro mestre obstruído. Pressão residual, ou seja, fica aquela pressão, né? Você pisa, aí ele não alivia porque o furo do cilindro mestre está obstruído, tá? Pode causar travamento de roda. Haste de entrada do servo-freio desregulada ou parafuso de regulagem da haste do servo-freio que aciona o cilindro mestre alterado também ou fora de regulagem. Flexível danificado, dificultando o alívio da pressão no freio. Travamento dos êmbolos do sistema hidráulico é um outro ponto que precisa ser prestado atenção, ok? Uma coisa que eu recomendo sempre, usar peças originais ao realizar reparos no sistema de freio e também usar fluidos de freio específicos, determinados pelo fabricante do veículo, também é essencial. O freio, ele é uma das principais coisas que devem ser atualizadas ou revisadas. Né? Se você está fazendo um projeto de modificação, de restauração, né? Tipo, porque o quê? Segurança é tudo. Se você está decidido a dar esse upgrade nos freios da sua Bandeirante, da compra do kit, faz como eu fiz. Solicita, como eu não fiz na época, né? Você vai fazer. Solicita para o vendedor flexíveis longos, que lhe darão maior poder de adaptação. Os meus vieram curtos demais e eu tive que comprá-los novamente. Foi mais dinheiro que eu acabei desperdiçando. Pessoal, eu era um marinheiro de primeira viagem. Eu fui aprendendo tudo na prática, tá? Coloque encanamento novo e de cobre, tá? No sistema de cano de freio do carro. Não é caro e é uma garantia de um freio seguro e sem vazamentos. Outro ponto a ser considerado é o cilindro mestre do freio. Ele deve ser da mesma marca das pinças do kit que você for adquirir, porque tudo anda bem. Se o kit é o mesmo, se o cilindro é o mesmo, se o servo-freio é o mesmo, se as pinças são as mesmas, tudo isso vai fazer diferença. O mesmo vale para o hidrovácuo, que tem que ser da mesma marca da pinça e do cilindro de freio. Se você levar em detalhe todas essas coisinhas que eu estou falando, você não vai incorrer nos mesmos erros que eu cometi, tá? Começando a falar do desperdício, pessoal. Tentando economizar durante o projeto, né? Pô, a gente vai fazendo, você vai perdendo dinheiro, você vai tentando economizar de um lado, do outro, e aí você vai acaba entrando em mais pepino e mais problema. Tentando economizar, eu adquiri em paralelo um cilindro mestre de freio. Ele não durou 4 meses, pessoal. Por quê? O motor MWM que equipa meu carro hoje, ele vai levar a potência da Bandeirantes para o dobro da potência original do carro. E isso não pode ser esquecido de jeito nenhum se você for escolher esse tipo de motor que eu coloquei na minha Bandeirantes. Eu tenho mencionado muito sobre os motores MWM, por quê? Nada contra os motores Mercedes-Benz, Toyota, que equipam as bandas originais, enfim, sabe, são motores excelentes também. Mas é que à medida que o tempo passa, as peças de reposição vão ficando mais difíceis de serem encontradas. Então, isso você tem que levar em conta no motor que você for escolher. Você pode escolher um Cummins, você pode escolher uma outra marca de motor sem problema nenhum, tá? O que eu quero evidenciar é que os motores a diesel da linha MWM, no meu caso, foi o que eu utilizei. Eu tive uma Silverado, a Silverado nunca me deu problema, utilizei o mesmo motor da Silverado para equipar minha Bandeirantes, certo? E é um motor excelente para fazer esse tipo de modificação. Ele é um motor muito mecânico, não tem muito componente elétrico. Então, tipo, se você vai enfiar o carro na água, pode enfiar que não tem problema. Sem contar que a MWM hoje, ela tem... você pode comprar as peças até pela internet, no site oficial da MWM, né? E são peças de fácil reposição. Tudo que você tiver desses motores, você vai encontrar. E, na minha opinião, esses motores são perfeitos para fazer modificações nas Toyotas Bandeirantes. Eu volto a reforçar.
Troque os freios se você decidir aumentar a potência do motor, como eu fiz na minha Bandeirantes. Você já deve ter ouvido a frase, ó, potência não é nada se você não tiver controle. Você tem que aumentar, o carro tem que andar, mas o carro tem que parar também. Nem eu, nem você do outro lado vai querer testar isso na prática. Eu peço atenção a esse ponto. Se você for aumentar a potência do carro, presta atenção no sistema de freio. Vamos ao ponto mais importante do vídeo agora, pessoal, que é o valor dos desperdícios. Como é que ficou essa relação de grana, né? O que foi perdido nesse ponto aí? Nesse ponto de freio, foi mais tempo do que dinheiro. Mas vocês viram que tem um monte de detalhezinho, né? Mas com relação aos freios a disco, tá? Eu comprei esses 2 pares para serem colocados na dianteira e na traseira. O kit ele veio bem completo, com todos os itens que, como eu relatei para vocês há pouco. Só que os flexíveis enviados pelo fornecedor para a instalação na tubulação do óleo de freio vieram curtos demais. Eu não consegui utilizá-los na adaptação que nós fizemos na minha Bandeirantes. Então o que a gente teve que fazer? Um outro deslize, né, da minha parte foi o seguinte. Foi ter comprado isso com muita antecedência. A garantia para esse produto era de 60 dias. Eu realizei a compra e o produto ficou lá parado. Todos os kits ficaram parados na oficina lá por mais de 90 dias. Depois que eu tinha comprado. Né? Então eu não tive a chance de falar para o cara que me forneceu. Eu falei, ó, troca os flexíveis para mim porque esses aqui não estão servindo porque estão muito curtos. Eu acabei o quê? Por ter que comprar os 4 flexíveis de freio longos para poder realizar e finalizar a instalação na minha Bandeirantes. Novamente, observe o prazo de garantia que o fornecedor oferece para o produto que você está comprando na internet, seja ele qual for. E se esse prazo está alinhado com o tempo que você está trabalhando essa peça dentro da restauração que você está executando. No meu caso, os gastos reais na época foram, ó, esse kit custou R$ 3.960. O kit de freio, mais os flexíveis longos que eu já coloquei, né? Ou seja, para substituir o tambor nas 4 rodas. Os gastos ideais teriam sido na casa de R$ 3.800, se o produto ainda estivesse dentro da garantia e eu tivesse conseguido trocar os freios. Então entendam isso, pessoal. O cuidado que você precisa ter. Precisa ter muito cuidado, tá? Evitando a perda, eu ia conseguir evitar perda de R$ 160, tá aí, porque foram os 4 flexíveis de freio que eu acabei comprando, né? Troquei, ou seja, trocar os curtos pelos longos. Ou seja, tudo, pessoal, tem detalhe, tudo tem uma pegadinha. Então, por isso que eu tô falando para vocês, ó, baixa o e-book que eu disponibilizei, ele é grátis. Ali tá o caminho para o seu sucesso quando você for modificar a sua Bandeirantes. Tenha uma experiência prazerosa e divertida quando você for fazer o seu projeto. Evite ciladas, evite desperdícios. O caminho eu já trilhei. É só você andar por ele. Tá? Lembra disso. Não precisa você inventar a roda. Eu já tive que inventar e, olha, e foi difícil, viu? Olha quanto dinheiro vocês vão ver que eu perdi nesse processo. Ok? Se você gostou desse vídeo, dá um curtir, se inscreve no canal e deixe seus comentários, ativa o sininho para receber novas notificações, curte a nossa página Atmosfera 4x4 lá no Instagram e no Facebook, deixo para vocês um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.